estudar algo sobre uma das famílias. E o versículo já lemos, você lá em casa lê do versículo 24 até 29, ou mesmo lá em casa pode ler o versículo 10, o altar do testemunho. Então, versículo 29, 28, leiamos todos nós aqui, Josué 22, 28, vamos? Pelo que dissemos, quando for que amanhã, assim nos diga a nossa geração, assim dizemos, vê do modelo do altar do Senhor que fizemos nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, porém, para ser testemunho entre nós e vós. Palavra do Senhor. E eu disse que nós precisamos, temos como tema, o altar do testemunho para a família. Quer dizer, edifica um altar do testemunho para a família. Então, esse é o dia, quarta-feira, o dia que nós temos falado da família. Também, você que está assistindo, nunca falta nesse tipo de culto, porque vai ajudar. Eu sei, Deus me falou e Deus sabia que você vai assistir e vai poder te ajudar. Queridos irmãos, é uma grande bênção aquilo que Deus está colocando no meu coração quando falo da família. Agora, aqui estamos a falar de edificar um altar. Só que para você entender essa coisa do altar, de edificar o altar, deixa-me primeiro para começar a te falar da história, como é que começou esse altar que tinha se edificado. E depois, qual é a circunstância. Começo pela circunstância. Olha aqui para mim. Aonde é que estamos? Cada um com a sua família. Quando crescemos, quando nascemos, crescemos, entre crianças, os laços são muito mais fortificados. Nós nos sentimos mal de nos separarmos do nosso irmão quando somos ainda crianças. Só que quando o tempo passa, em cada família, aquele amor para com o irmão, com a irmã, tipo que esfria-se um pouco. E o amor troca de lugar. O amor que era para o irmão e a irmã vai para o marido ou vai para a esposa. E marido e esposa se amando, lá mais tarde o amor vai muito mais para os filhos. Existem pessoas que, se vocês perguntar bem, vão te dizer, nós, se estamos juntos ainda, marido e mulher, por causa dos filhos. Talvez alguém já ouviu falar disso. E alguém que está aí, talvez o marido dorme na sala, a mulher no quarto. Se você perguntar, e vai te dizer, olha, eu só estou nessa casa só por causa dos filhos. Dali entendemos que na vida, o tempo e a circunstância têm levado com que as famílias que eram unidas venham a se separar. Ou aquele amor do passado venha a se afastar. E eu estou a falar, sabendo que isso está a acontecer na vida de cada um que está aqui. Nem à toa que Deus me soprou isso. Deus me soprou para dizer que alguém que está aqui, você vai notar que você não está muito mais em comunhão com a sua família, com a sua antiga família, digamos. Não está mais com aquela mesma comunhão com teus irmãos, com tuas irmãs. E a coisa mais triste, quando o tempo passa muito mais ainda, até a própria mãe que nasceu torna-se bruxa, torna-se bruxo. Muitos que estão aqui viveram bem com as vossas mães, mas depois de um tempo, vocês mesmos começaram a dizer que a mãe é bruxa, o pai é bruxo, só por causa de quê? Do tempo e a circunstância. Cuidado na família, se não souber lidar sobre o tempo e a circunstância. Existem coisas, por causa das circunstâncias, divide as famílias. Por causa do tempo, divide as famílias. Vai ver mesmo pessoas que nasceram, que são de pai e mãe, já não se falam. Vai ver pessoas que nasceram da mesma mãe, do pai diferente, ou do mesmo pai, da mãe diferente. Não deixa de ser irmãos. Mas você vai ver, esses irmãos se dão bem
com até a pessoa da rua, com os amigos, do que com o irmão, ou meu irmão, o meio-irmão, ou mesmo se dá bem com a própria mãe. Existem pessoas que estão aqui, quando o seu pai aparece em casa, ou a mãe aparece em casa, até o humor muda. Quer dizer, tipo que alguém não quer bem estar muito tempo com a própria mãe. Com a própria mãe, ou com o próprio pai. Existe pessoa, quando é o irmão que vem em casa, não se sente assim, como se sentia. Por enquanto que no passado, eram pessoas inseparáveis. Por enquanto no passado, você sendo irmã, você até que se encarregava dos teus irmãos, lhe metia nas costas, ia brincar, dava banho, mas o mesmo irmão que ajudava, hoje, não quer falar contigo. Fiquei tão triste quando cheguei no juiz, um caso que estava a resolver. É o caso de depois de passar um tempo, acontece alguma circunstância. E qual é a circunstância que acontece? Muito mais pode acontecer a morte. Escutem bem. Existe famílias, quando só morre um ancião, ou o pai, ou a mãe, ou um tio, que é tipo um ancião, que liga toda a família toda se desintegra. Por causa do tempo que tem passado e por causa da morte daquele tio ou daquela tia. Então, nessa família no Luís, havia falecido o pai. Eles estão no Luís e o pai tem uma casa, um quintal lá aqui no Rocha Pinto, de muitas portas e tudo. Esse senhor teve, parece 7 filhos, um único rapaz. Agora, o que acontece? As meninas estão lá no Luís, passando mal, por enquanto que o rapaz que está aqui se disse, já que o pai morreu, tudo que o pai deixou aqui me pertence. Até a própria mãe não está ter direito, porque dizem, não, eu sou o rapaz. Eu não sei se essa coisa saiu aonde. Aqui, muitas das vezes, quando o pai morre, os rapazes consideram-se como são os donos do terreno ou das casas, e as meninas ficam aí, se eles dizem, você vai casar, não queremos a nossa herança, possa ir naquele homem. E tudo isso está acontecendo na família. E essas coisas acontecem por falta de um altar de testemunho. Por falta de um altar de testemunho. E não só, você vai ver na família, escutem bem o que eu estou a dizer, por causa de alguma circunstância, tempo que está a passar, as circunstâncias, os tempos, são coisas que muitas das vezes influenciam famílias, circunstâncias e o tempo. O tempo como existem famílias, né? Era uma família unida, os filhos tinham um bom hábito, se entendia bem e tudo. E a mãe grande morre, ou o pai grande morre. E vai ver que desde que morreu aquele pai grande, já os primos e primas, o filho, nunca mais se encontram. E a família, a tendência é de se dividir. Ao ponto de até uns ficam num lado e não falam com o outro grupo. Tudo isso acontece por causa do tempo que está a passar e da circunstância, e não se prevê na família um altar do testemunho. Você vai ver o pai morre e os que ficaram, até os tios mesmo que vinham toda hora em casa, já não quer saber desse sobrinho. Porque o que morreu era um tipo do altar. Quando ele partiu, e as coisas ficaram assim. Ora, nós que somos a igreja, e você que está ouvindo essa palavra, você precisa ter precauções em certas coisas.
por causa dos seus filhos e por causa dos seus irmãos e as suas irmãs. Lembra quando falamos da família? Estamos a ver pai, mãe e os filhos. E do outro lado, estamos a ver você que já tem a sua família, também está a sair de uma família, que é o teu pai e a tua mãe e vocês. E agora vê, como é que as coisas estão? Será que pelo tempo que passa, as coisas estão a se afastar? Então você precisa entender isso para ver se o que é que pode fazer para ajudar a sua família. Ora, deixa-me voltar na Bíblia. Na Bíblia temos uma linda família. O Jacó teve os seus 12 filhos. Jacó agora, depois de ter os seus filhos, ter ido no Egito como escravo, lá mais tarde veio Moisés, e Moisés veio com as tribos de Israel. Vê só, quando o altar, o que Deus sempre fez para levar essa família à união. Assim que eram 12 em cada tribo havia sempre um chefe, em cada tribo. E esse chefe tinha a tendência de unir-se, estar junto. De unir-se, estar junto. Isso é que fortificava os laços. Você vai ver, mesmo para levar o tabernáculo, diziam, cada tribo tem que dar alguém que representa. E cada tinha alguém que representa, em cada família tinha também alguém que representava. E o que representava a tribo estava ligado com os que representam o que representava cada família. E no nível máximo eram 12 pessoas em cada família. Tinha que se encontrar ou com Moisés ou com Josué, dependia das circunstâncias. Depois da morte de Moisés, então tinha que se encontrar com Josué. Ora, deixe-me falar primeiro da história, para eu ganhar o tempo, e depois vamos ver qual é a nossa aplicação. Vê como é que foi a história. Depois de sair do Egito, começaram a fazer as guerras. As guerras para ficar com a terra que é o Israel que temos hoje. Aquele lugar onde Israel está, nem Israel que estava lá. O povo que está lá é o povo que era dono. Israel, aonde é que foi? Só foi ocupar. Se você comprar o jornal de hoje, você vai ver alguém, eu não sei se essa pessoa também não gosta de Israel, mas fez um reparo que eu notei. Em 1947, Israel não existia. Estavam espalhados. Em 1948, a ONU dividiu metade da Palestina com Israel. E quando Israel começou a se desenvolver, os inimigos vieram contra a Síria, a Palestina e o Egito, vieram contra Israel. É uma famosa guerra que talvez você aprendeu na história, chamada a Guerra de 6 Dias. Deus esteve ao lado de Israel. Israel venceu e ficou lá. Escute-me bem, nunca fala mal de Israel. Nunca você use o teu raciocínio e lhe perguntar, essa terra, essa guerra está aí por quê? Essa guerra está lá porque os que estão lá da Palestina não querem Israel lá. E os da Palestina são quais? São quem? São aquele povo que eram os donos da terra, que o Israel quando chegou, quando Deus lhe mandou que eles mata todos, Israel desobedeceu, matou metade, e aquele punhado de pessoas que tinham ficado, é que ficaram lá. Você está vendo como é que as coisas são? Porque diziam desobedecido.
E esses homens aí, não há nada que Israel possa estar aqui. E eu acompanhei uma declaração de alguém no Irã, não quero embora falar o nome, que disse: você que está defendendo Israel, então, pega o tal Israel e mete lá na França. Porque Israel senão ficaria como um povo que não tem terra. E agora, cada vez que os inimigos se levantar para destruir Israel, e Deus sempre está ao lado de Israel, porque Deus que lhe deu aquela terra. É como nós aqui, Deus vai dizer, a partir de agora, Congo Democrático é vosso. Então nós chegamos lá, matamos todos e ficamos. Só que em vez de matarmos todo mundo, como Deus havia dito, deixamos um pouquinho porque já sentimos seguros. Então nós os sobreviventes, um dia os filhos, seus filhos com o tempo, podem vir reclamar quando vão ouvir falar da história. É isso que acontece lá naquela área. É isso que acontece. E aqui agora em Josué, é no momento que eles iam conquistar a terra de Israel. Quando conquistaram, mataram a todos e eles ficaram com as casas que não construíram, cidade que não construíram. Ficaram também com as lavras que eles não plantaram. E era um sítio de muita prosperidade. Foram só lá para reinar. E agora? Só que quando eles iam, antes de atravessar o Jordão, antes de atravessar o Rio Jordão, a terra do outro lado do Jordão era uma boa terra para a pastagem dos animais. Então, 3 tribos disseram assim, metade da tribo de Manassés, outra tribo de Dan, e outra tribo, deixa-me ver outras tribos, disseram, olha, tribo de Gad, tribo de Ruben e outra tribo de Manassés. Então disseram, nós como somos, temos gados, o que vamos fazer? Vamos ficar nessa área que vimos que tem uma boa pastagem. Então Moisés disse, não fazem isso. A terra que nos deram é do outro lado. Então vocês ficaram aqui, vão desmoralizar o povo e não vamos chegar no outro lado. E eles disseram assim, olha, nós vamos fazer assim. As nossas mulheres, o nosso ainda estamos em guerra, não adianta levar lá. Nós vamos entrar com o conjunto do povo de Israel. Vamos conquistar essa terra toda que Israel tem, juntamente conosco, porque vamos ter que lutar para matar aquele povo, expulsar o inimigo. E você sabe, esse povo dali, nunca viram. É difícil de ver uma pessoa do meu corpo. São bem grandes, aleluia. Amém. Alguém tem eles visto na televisão? Não são como você passou, são bem grandes e tudo. Então, disse pronto, quando foram, lutaram agora, eram quem? Escutem bem, eram os 12 filhos de Jacó, que se amavam tanto, eram muito mais ligados. Se você lê a Bíblia, a irmã dele, Dina, quando alguém tinha lhe desonrado, ou lhe tirado a virgindade, eles ficaram bem nervosos, até mataram toda aquela terra. Imagine. Só alguém namorou com a nossa irmã, e nós vamos lá para matar as pessoas que estão lá. Está vendo o amor que tinha? Porque para eles, você desonrou a nossa irmã, nós matamos a todos. Por quê? Por amor que tinha para com a irmã. E esse amor, talvez, na família, nos teus filhos, que estão ainda pequenininhos. Esse tipo de amor. E nós não edificamos o altar, que vamos entender daqui a pouco. Esse tipo de amor pode se cortar por causa do tempo e das circunstâncias. E isso nós queremos, e não queremos que aconteça. Alguém que está aqui, talvez, a tua família, já estão separados, ou se não estão separados, eu posso perguntar, qual é a última vez que você chamou todos os irmãos, todos, por telefone? É só para saudar. Alguém que está aqui 3 meses, tem um irmão que nunca falou com ele, 3 meses.
Se pergunta, vive aonde? Está mesmo aqui em Luanda. É, cuidado. Essa pregação mesmo é para você. Aqui está comigo. Cuidado. Então, eles, com aquele amor, tinham que defender a irmã. E defenderam. Agora, lá mais tarde, agora vamos ver. O tempo passando. O tempo passando. Tiveram filhos e filhos. E aconteceu a ida do Egito, o regresso. E Deus te disse, vão conquistar aquela terra onde que estão. Foram, conquistaram a terra. Mas aqueles 3 tribos que eu te disse, o tribo de Ruben, Gad e metade de Manassés, quando eles foram, ajudaram os irmãos, conquistaram a terra de Israel, o que fizeram? Quando a batalha terminou, disseram, pronto, ficaram só aquelas, esses vão ser nossos escravos, esses não vão ser nossos trabalhadores. Eles deixaram, esses que desprezaram, que deixaram. Disse, a guerra acabou, a guerra terminou. Agora, o que fizeram? Agora é a nossa hora de voltarmos para encontrar o nosso gado e as nossas mulheres que deixamos e os nossos filhos que ficaram. Agora vem. Só que ao voltar, eram quantas tribos de Israel? São 12. E quantas tribos que estavam voltar para viver no outro lado do rio? Só o rio que separava. Eram 3. Logo, 9 tribos. Ou tribo e meio, digamos, 9 tribos, num lado, e 3 outros do outro lado. Só que quando voltavam, no meio, disseram, não, precisamos fazer diálogo. Quando atravessaram o Jordão, eles edificaram aquilo que é o nosso tema. O nosso tema que é o altar do testemunho. Então, edificaram um altar do testemunho. Esse altar do testemunho era igualzinho com o altar que estava no outro lado. Ora, os dois não deram conta, os outros 9 disseram, o que é? Eles também fizeram um altar para deuses. Para deuses, outros deuses. Então se prepararam, não, vamos ir lutar com ele até eles matar, porque não queremos problema com Deus. Vê só. O problema está a levar que entre os irmãos que haja confusão. Hoje é fácil você ver, entre os irmãos não se fala por causa da herança. Agora o que devemos fazer? Eles dizem, não. Por causa dessa herança, por causa daquilo que eles fizeram, nós vamos ir e matar. E foram. Quando foram, disse, o que vocês fizeram? A explicação é aquilo que nós lemos. O que lemos? E eu gostaria que você leia de novo, porque com essa explicação você vai entender. Vai entender de novo. Voltemos a ler o versículo 24 até lá embaixo. Vamos. Diz, por que fizeram isso? Por que vocês edificaram um altar para outros deuses? Mas será que eles edificaram para outros deuses? Não. Mas por que tinham edificado? Edificaram para servir de testemunho. Olha para mim antes de ler. Eles edificaram um altar para servir de testemunho. Olha ainda aqui, irmão, antes de ler. De que testemunho que se trata? Eles disseram assim, vocês são 9, são muitos. E tem o lugar de adoração, tem Deus. E agora, amanhã, quer dizer, é o tempo. Daqui a um tempo. Diga comigo, amanhã. Daqui a um tempo. Sim. Daqui a um tempo pode acontecer algo. É o quê? Nós dizemos que depois de um tempo, lá nós todos se passarmos, depois de muito tempo, os vossos filhos, vocês que estão aqui, vão dizer que você que está no outro lado não tem nada a ver conosco. Você está entendendo? Não tem nada a ver conosco. Nós somos israelitas. Nós adoramos o verdadeiro Deus. Agora vocês devem ser aqueles povos que andam por ali. Então, eles disseram, para evitar que isso acontecesse, nós fizemos o quê? Já que aqui tem esse altar, nós também, onde é que estamos a ir, vamos fazer um altar igualzinho com este.
Esse altar vai nos servir de testemunho. Depois de todos nós morrermos, os nossos quando vierem, se os filhos daqui disserem, vocês são do outro lado do rio, não são do nosso lado, e vice-versa, o que vão responder? Dizer, não, nós somos um único povo, somos o mesmo pai e mãe. Se você quiser, olha, os nossos pais fizeram um altar igualzinho com o altar que está lá, para servir de testemunho. Oh, palmas se você entendeu. E agora, vamos ler e depois eu voltar sobre a nossa família. Vamos ler. Versículo 24. Agora já vai entender, porque já tem a ideia, não é? Então vamos. Versículo 24. 1, 2, 3. E se antes não fizemos receio disso, dizendo, amanhã os vossos filhos vinham falar aos nossos filhos, dizendo, quem tem de vós com o Senhor, Deus de Israel? Pôs o Senhor, pôs o Jordão por termo entre nós e vós. Ó filho de Ruben, filho de Gad, não tende parte no Senhor. Assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir os nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dizemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para o holocausto, nem para o sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, com os nossos sacrifícios, com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não digam quando, amanhã, os nossos filhos não têm de parte no Senhor. Pelo que dizemos, quando for que amanhã, assim nos diga nós, a nossa geração, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizemos nossos pais, que fizeram nossos pais, não para o holocausto, nem para o sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Paramos só ali. Vocês entenderam como é que é? Agora sigam bem. Sigam bem. Eles pensaram que havia uma forma de unir os filhos do mesmo pai, mesma tribo. Hoje, Deus para te falar da união que deve haver na tua família. Você deve fazer alguma coisa. Você não está aqui à toa. Deus te trouxe aqui primeiro para te levar para te levar ao arrependimento. Todos nós que estamos aqui, quando voltarmos, procura o sábado, liga os teus irmãos. Liga as tuas irmãs. Oh, pastor, aquele meu irmão não presta. Hoje vai ter que prestar aqui. Comigo? Liga o teu irmão. Pastor, está fora do país. Liga fora do país. Porque a coisa que está acontecendo na tua família não é normal. Mesmo você não chama o teu irmão. Também não está sentindo nada. Jesus. Tudo isso está acontecendo. Porque está a faltar. O que é? O testemunho, o altar do testemunho. Alguém pode perguntar, pastor, qual o altar do testemunho então que deve fazer? É ali onde que vou ensinar. Vou concluir. Mas a primeira coisa, liga os teus irmãos. Alguém que está aqui, tem mãe em vida e nunca falou mais com tua mãe. Mais de 3 meses. Até se vê chamada que, Isaí. Isaí como? Se é a tua família.